Eu sou Maica Volpato, responsável pela Comissão de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo e Nacional. E hoje eu fiz 2 convites muito especiais e para mim é um sonho realizado, né, poder estar conversando com uma das pessoas que mais conhece de aleitamento materno na pediatria e uma das pessoas que mais conhece aleitamento materno na obstetrícia. Então, vou apresentar a vocês o Dr. Coríntio Mariani, que foi o criador da Comissão de Aleitamento Materno da Federação Brasileira de Mastologia. Né? A grande parte da vida profissional dele, ele se dedicou a publicações e confecção de protocolos em aleitamento. E também a doutora Rosângela, que é a atual presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Paulista de Pediatria. Então, é um prazer enorme recebê-los. Para mim, é uma honra poder estar numa mesa com as pessoas que mais entendem de aleitamento. E eu estou engatinhando ainda no aleitamento, como eu sempre coloco para vocês, né? Sempre aprendendo, pedindo ajuda a vocês para que a gente possa juntos, cada um dentro da sua especialidade, fazer a promoção do aleitamento né, as taxas de aleitamento no nosso país são tão baixas, todo mundo sabe da importância, mas na prática a gente tem uma dificuldade muito grande em executar o aleitamento de fato. Então, doutor Coríntio, se o senhor quiser se apresentar, a doutora Rosângela também. Bom, eu primeiro quero agradecer esse convite extremamente gentil da Maica, dizer que eu estou muito feliz aqui em revê-la, rever Rosângela, foi uma satisfação muito grande, principalmente para discutir, conversar esse assunto que eu sou um apaixonado, que é o aleitamento materno. E uma das coisas que a gente percebe que é fundamental é o envolvimento das pessoas, envolvimento dos profissionais para fazer com que as mulheres de uma maneira geral, entendam da importância do aleitamento materno, não só quando elas estão grávidas, durante a vida delas. Então, talvez devesse ser ensinado desde o curso primário, desde o curso básico, para saber que o importante é o aleitamento materno e não aquela mamadeira que ela vê nas lojas junto com as bonecas. Então, eu só estou fazendo essa pequena introdução, para dizer que eu estou extremamente feliz, adoro esse tema e trabalho muito tempo nisso. Só fazer um pequeno adendo, Comissão Nacional de Aleitamento Materno da FEBRASGO, só para ficar claro aqui, da ginecologia obstetrícia, tá? De novo, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Não, mais uma vez, obrigado pelo convite, Maica. Você é uma nova aquisição para o grupo do aleitamento materno. Nós precisávamos muito de alguém que visse a mama como um órgão importante para a mulher, né? Na questão do aleitamento, nas questões dos cuidados, né? E também por ter nos trazido, né? Nos convidado, eu e o doutor Coríntio, para tanto tempo que a gente está envolvido com isso, juntar a outros profissionais de outras áreas, é de fundamental importância essa ação multiprofissional, né, para a gente ter o sucesso. Esse mês, né, mês das mães e mês da doação de leite humano, né, dia 19 de maio, a gente considera essa data super importante, né, e é muito prazer realmente estar aqui para a gente poder trocar algumas informações e levar para as pessoas que tanto precisam aí algumas informações importantes. Tá, então é mais um bate-papo mesmo informal e eu vou fazer algumas perguntinhas, mas para a gente conversar e ver qual que é o cenário atual do aleitamento materno e quais são o que a gente poderia fazer para que isso fosse melhorado, né? Então, doutor Coríntio, sobre o Hospital Amigo da Criança, o doutor Coríntio, ele é diretor do Hospital Leonor Mendes de Barros, que é um hospital onde a gente tem um banco de leite, que é o maior banco de leite de São Paulo, e eles têm o selo do hospital, que é o Hospital Amigo da Criança, que dentro da mastologia nós não conhecemos, mas dentro do mundo do aleitamento isso é um selo de extrema importância
E eu gostaria de saber, doutor Coríntio, o que é um hospital amigo da criança? Como faz para ser um hospital amigo da criança? Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. Então, o Hospital Amigo da Criança é um hospital que ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e pelo UNICEF como hospital que protege a amamentação. Estou falando isso na frase mais simples do mundo. Ou seja, para que o hospital seja amigo da criança, ele precisa cumprir os 10 passos fundamentais no incentivo ao aleitamento materno, na proteção ao aleitamento materno. Ele precisa cumprir uma norma que pouca gente conhece, que tem uma sigla de NBCAL, é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância. Ele é um hospital que precisa ter os cuidados amigo da mulher, ou seja, não só se preocupar com a amamentação, como tem que se preocupar com o que é feito com essa mulher quando ela chega no hospital em trabalho de parto, durante o parto e no pós-parto. É um hospital que tem que ter regras que permitam que tanto a mãe quanto o pai da criança que está internada, tanto mãe quanto pai, tenham livre acesso nas 24 horas do dia para ficar junto do seu bebê, independentemente de que setor do hospital ele está internado. Então, eu posso dizer de antemão que não é fácil cumprir essas regras, mas é extremamente gratificante quando a gente consegue, dentro de uma instituição, seguir, obedecer todos esses critérios rigorosos. Então, isso é o básico que a gente tem que ter para se tornar um hospital amigo da criança. Isso implica em muitas mudanças culturais, muitas mudanças de postura, e é necessário que se cumpra tudo isso que eu falei aqui. Eu falei resumidamente. Cada um dos itens que eu falei aqui tem mais ou menos uns 5, 10 sub-itens que precisam ser seguidos rotineiramente no hospital. Inclusive, até antes desse encontro, a gente estava falando que a gente tem somente 6 hospitais em São Paulo, que são amigos da criança, todos hospitais do SUS. E imagina o número de hospitais que a gente tem nessa cidade. Se a gente pensar que somente 6 têm esse selo, é porque realmente é algo desafiador. E daí eu queria saber também sobre qual que é a importância da gestão hospitalar no processo da implantação ou numa tentativa de ser um amigo da criança. De repente, o hospital aí, ele não tem o selo, mas ele pode tentar ter o selo. Ou como seria isso? Seria uma implantação que o que eu vejo na rede privada é o quê? Que às vezes a gente não tem protocolos, né, gerenciados em aleitamento, e isso eu acho que acaba atrapalhando. Muitas vezes a gente vê diferenças, às vezes a técnica a técnica que fica com a paciente à noite, de repente usa alguns artefatos, no dia seguinte a outra tira, a paciente fica insegura. Às vezes nós médicos, né, obstetras, acaba não tendo muita informação. Então, como seria isso? Tem que ter um protocolo de conduta para que todos falem a mesma língua, para que isso seja Isso traga segurança, porque uma paciente que já está com as questões de puerpério, né, aquela avalanche de emoções e hormônios e fragilidade, aquele bebê que chora, aquela mãe que tem dificuldade, às vezes o bebê que tem dificuldade, e o que ela mais precisa é de acolhimento e segurança, é um momento que ela não pode ter insegurança. Então, eu imagino que deve ter um protocolo a ser seguido, é isso mesmo? Marcos tocou no ponto talvez o mais importante de todos. Aliás, você citou o passo número 1 dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. A instituição precisa ter uma norma escrita sobre aleitamento materno e que seja levado ao conhecimento de todos os profissionais de saúde que trabalham na instituição. Isso é o primeiro passo. Então, você perguntou, qual que é a importância da gestão? Se a gestão não estiver envolvida, se não houver uma determinação de que o hospital deverá cumprir os passos para ser amigo da criança, muito provavelmente várias dessas normas serão quebradas. Às vezes nem por mal, acredito que na maioria das vezes por ignorância, por não saber que aquilo que está fazendo não está contribuindo em nada
para o sucesso do aleitamento, muito pelo contrário, está atrapalhando. Então, por exemplo, só o fato, numa maternidade, de entrar livremente bicos artificiais, chupetas, mamadeiras, isso já é uma coisa que não deveria mais existir. Isso deveria ser eliminado, porque está mais do que provado cientificamente que não há necessidade. Na imensa maioria das vezes, a criança amamenta, a mãe consegue dar de mamar sem necessidade de bicos artificiais. Existem conceitos, ainda hoje, existem conceitos de que o Brasil, país tropical, faz calor, além de mamar, a criança precisa receber água porque ela tem sede. Quer dizer, é um conceito tão absurdo, mas ainda hoje a gente ouve isso. E a gente sabe que o leite materno tem toda a água que essa criança precisa, então não há necessidade de nenhuma suplementação na imensa maioria das vezes. Se isso não for uma regra determinada, eu vou lhe dar um exemplo. Quando nós não éramos amigos da criança, a doutora Rosane depois pode até confirmar se isso é coisa real ou não, nas várias instituições, existia uma prescrição rotineira dos pediatras, dos neonatologistas, que tinha uma sigla, A mais GSN. Já deixava na prescrição água com glicose, se necessário. Então, já deixava por via das dúvidas. E, por via das dúvidas, a enfermagem oferecia para a criança não chorar eventualmente sede. Então, era um ciclo vicioso, um ciclo péssimo, que começava pela desinformação. Volto a dizer, não por maldade, mas por falta de conhecimento. Então, se você não tiver uma regra em que todos têm que trabalhar do mesmo jeito, todos têm que seguir a mesma rotina, todos têm que orientar os pacientes do mesmo jeito, você não vai conseguir ser um hospital amigo da criança. E se a maternidade não é amiga da criança e nem está tentando ser, queira ou não queira, desculpe a expressão que eu vou usar, queira ou não queira, ela está sendo inimiga do aleitamento materno. Porque se ela deixa de cumprir essas normas, é porque ela está permitindo que coisas muito inadequadas aconteçam dentro da instituição. Pegando um gancho aí no que o doutor Corinthians está falando, para o hospital ser amigo da criança, ele não precisa ter um banco de leite obrigatoriamente, tá? Ele pode apoiar o aleitamento, né, cumprir as normas, mas ter um banco de leite favorece e facilita a selagem, porque o próprio banco de leite ajuda na orientação, ele ajuda no apoio, ele é uma instituição que está ali para apoiar a comunidade, não só a comunidade hospitalar, como também a comunidade ao redor da sua área de abrangência. Então, nós temos 57 bancos de leite aqui em São Paulo, né? E temos mais de 300 bancos de leite no Brasil, nem todos, a grande maioria dentro de instituição do SUS, mas também temos bancos de leite em instituição privadas, né? Hospitais privados no Brasil inteiro existem bancos de leite e também existem bancos de leite que estão fora de unidade hospitalar e que atingem a própria comunidade e também os hospitais ligados a eles. Então, é importante, o banco de leite ele tem uma ação social, né, e uma ação gratuita. Ele não pode cobrar pelo seu atendimento. Então, ele atende as mulheres de forma gratuitamente para as dificuldades de aleitamento, né, da pega, do bebê estar mamando adequadamente, também nas dificuldades de lesões mamilares. Então, isso para os mastologistas é super importante. Eles podem encaminhar as mulheres com tanto dificuldade com a amamentação quanto lesões mamilares para ajudar a pega, ajudar a correção da pega, que na grande maioria a pega inadequada é um dos grandes fatores para as lesões mamilares. Então, os bancos de leite têm esse papel de colaborar sempre de forma gratuita, tá? Não existe um custo para ela, nem ser atendida pelo telefone, nem ser atendida presencialmente. Então, a rede de banco de leite, ela é nacional e ela age sob o controle do Ministério e da Fiocruz. Então, ela não tem custo para a comunidade em geral. Eu sempre, quando a gente faz os vídeos do departamento, né, de aleitamento da mastologia, eu sempre falo do banco de leite como um lugar que acolhe. Mas eu não sei como que é o fluxo
da paciente, como que ela chega até o banco de leite? Ela é encaminhada, ela chega através de um pronto-socorro, ela liga e agenda. Como que é esse fluxo para chegar? Nos bancos de leite que estão dentro da unidade hospitalar, e se alguém detecta que uma paciente internada tem dificuldade, muitas vezes o profissional do banco de leite vai até o leito e orienta de forma tranquila, né? Já está acostumado. Se ela é uma paciente externa ou Já teve nasceu em alta. outra instituição que não a referência desse banco de leite, ela pode fazer um contato telefônico, né? E aí ela agenda para ir lá, o horário do funcionamento, cada hospital, cada banco de leite tem as suas normas internas de funcionamento, ela agenda e ela é atendida por pessoas altamente treinadas. Então, quem frequenta o banco, na sua média, mães que não conseguem amamentar seus bebês, estão com muita dificuldade, então a gente fala que o banco de leite hoje é a consultora, né, da mãe que não consegue amamentar, né? É a consultora de forma gratuita, né? Qualquer pessoa pode se dirigir. E ela também atende as dúvidas, por exemplo, eu posso usar essa medicação? Às vezes ela não consegue falar com o médico dela e foi prescrita uma medicação no pronto-socorro. Ela quer saber, ela pode se reportar ao banco de leite. Ou também para ser doadora. Agora, para ser doadora, ela não precisa obrigatoriamente ir ao banco. Ela fazendo contato telefônico, deixando o seu endereço, o próprio banco de leite vai à casa da doadora pegar o leite excedente, né, para que ela possa ajudar outros prematuros que recebem esse leite depois de um tratamento todo, um controle de qualidade feito nesse leite. Essa era... Só aproveitar o gancho, Fala, desculpa. fala. Não, só pode falar. aproveitar essa aula brilhante que a doutora Rosângela nos deu do Banco de Leite Humano. Eu queria chamar a atenção porque muitas mulheres não sabem o que fazer com o leite que ela tem a mais. E muitas vezes elas vão à consulta médica com o obstetra, às vezes até com o pediatra, infelizmente, e eles falam assim, principalmente o obstetra, não deixa o peito encher de leite, despreze o excedente. Essa frase ainda existe no ar. E as mulheres não têm noção, então essa preocupação unicamente com a mama, para que não fique fazendo um engurgitamento mamário, alguma coisa assim, precisa ser mudada essa cultura. O obstetra ter uma chance, já foi dada a chance na maternidade. Quer dizer, a doutora Rosângela explicou direito, se a própria maternidade já explicasse para as mulheres onde tem banco de leite humano, nós temos banco de leite humano, a senhora pode ser uma doadora, já é um caminho. Assim como pode vir aqui se tiver qualquer dificuldade para amamentar. Isso é um grande caminho, mesmo que o hospital não seja amigo da criança. Ele já está se tornando um grande candidato Sim. a isso. Além disso, se a mulher sai, não tem essa orientação, e ela vai no retorno do obstetra, no retorno puerperal, é uma grande chance do obstetra explicar para ela. Se as mulheres soubessem que o leite, mesmo que ela não está com problema nenhum, que o leite excedente dela, se ela doar para o banco de leite humano, esse leite vai ser pasteurizado e vai salvar a vida de muitos prematuros que estão internados em UTI neonatal, que dependem do leite humano para ter uma evolução melhor. Leite humano esse que vai ser armazenado e processado no banco de leite. Então, se todas as mulheres soubessem disso, eu tenho certeza que nós não passaríamos com tanta dificuldade de manter os nossos estoques em quantidade adequada, que é um dos grandes problemas de manutenção do banco de leite humano. Primeiro, os recursos humanos, treinados, adequados para fazer esse trabalho maravilhoso com qualquer mulher que surja lá no Leonor. Qualquer mulher que surja lá, que tenha telefonado, ou que não tenha, que está no pronto atendimento com dificuldade para amamentar, ela é encaminhada ao banco de leite humano e recebe orientação. Então, esse trabalho maravilhoso, que vai ajudar a aumentar o sucesso do aleitamento materno, também pode ser complementado com aquela mãe que não está tendo problema nenhum, está tranquila, está amamentando seu filho, está tendo leite até demais, ela reclama de tanto leite que tem, e a única preocupação dela é não deixar acumular. Quer dizer, se as mulheres soubessem o quão precioso é esse leite para ela doar para o banco de leite humano, então, e ela pode doar para o banco de leite humano mais próximo de onde ela mora.
precisa ser obrigatoriamente onde ela tenha dado à luz. Pode até ser que ela deu à luz no hospital que tem banco de leite, mas por algum motivo ela não mora lá perto. E, de repente, pode facilitar, apesar de que vão buscar em casa. Esse buscar em casa era uma coisa que eu desconhecia, porque não é a rotina nossa, né? A mastologia, e às vezes até a própria obstetrícia a gente acaba não... Existem várias maneiras uma das maneiras que a gente orienta é que ela entre no site da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, /Fiocruz, né? Ela existe um mapa do Brasil, ela clica em cima do estado onde ela se encontra, e nesse estado vai dar a rede banco de leite, e aí nessa rede ela vai escolher o mais próximo da casa dela. Cada hora que ela clicar num banco de leite, aparece o endereço, e daí ela pode identificar. Isso é uma forma simples e uma forma prática. Ela não precisa ter custo, ele vai na casa, ele muitas vezes, na maioria das vezes, leva o material que ela precisa utilizar, que são os frascos, a touca, a máscara, tá? Ele faz uma orientação, ela colhe uma amostragem do sangue dela ou pega os exames do último trimestre do pré-natal, porque para ser doadora ela tem que ter uma boa saúde, ela não pode usar drogas, né, que impedem a amamentação, ela não pode fumar, ela não pode beber, mas a mãe que está amamentando seu filho já tem todo esse percurso, né? Ela já está amamentando um bebê, então ela não sabe o quanto ela está contribuindo. Cada 100 ml de leite coletado pode ajudar 10 crianças. Tem bebê que cada mamada é 1 ml, um prematuro extremo, ele mama muito pouquinho quando começa a se alimentar. Então, ela pode ajudar muitas outras crianças. É maravilhoso você ver essa mãe que, infelizmente, não consegue atingir o volume total ou não consegue amamentar o seu bebê, receber leite de outra mulher. É uma troca que a gente fala que é uma emoção muito grande, principalmente, eventualmente, quando a gente vê o encontro dessas duas mães, né? Daquela que doou e daquela que recebeu. É uma troca fantástica e não sei se é melhor para quem doa ou para quem recebe, porque é tanta gratidão que elas ficam, né, de ter recebido também essa doação de pessoa anônima, né, que ela não, na maioria das vezes, elas não sabem quem é essa doadora. Então, é muito, muito interessante e é muito prazeroso. Quer dizer, toda mulher que tiver excedente de leite deve doar, tanto para melhorar a sua saúde física, porque essa renovação do leite também, a saída do leite, mantém uma qualidade melhor também para o seu bebê, não vai faltar para o bebê dela, e também para poder ajudar outros bebês. Você falou uma frase fundamental, não vai faltar para o filho dela. Alguém precisa falar isso para essa mulher. Também, ela pode ficar com medo todo ano, porque agora eu estou com bastante, mas de repente pode faltar. Não. Quanto mais a sua criança sugar, mais leite a senhora vai produzir. Essa informação as mulheres precisam receber. E eu digo mais, Maica, essas mulheres, como eu falei antes, deveriam receber durante a sua vida, quando elas podem engravidar, quando elas estão fazendo planejamento familiar e, fundamentalmente, desde o pré-natal. Alguém tem que tocar nesse assunto com a gestante, explicar, esclarecer, mostrar para ela o que é de fato o aleitamento materno e mostrar que ela, primeiro, que ela é capaz e, segundo, que o profissional que está conversando está à disposição dela se ela tiver alguma dificuldade. Ele precisa não só incentivar, como tem que apoiar, porque não adianta nada falar, olha, é um ato de amor, é uma maravilha, ela chega lá, por acaso faz a pega inadequada, faz uma fissura e ela começa a sofrer direto, continua sendo um ato de amor, mas com muita dificuldade. Então, se ela já não tiver essa orientação desde o pré-natal, da importância do aleitamento materno, na maternidade onde ela dá luz, no hospital onde ela dá luz, continuar com essas informações. E quando ela chega em casa, é outro detalhe muito interessante. Que enquanto a mulher está na maternidade, habitualmente ela está 2 dias na maternidade. Ela recebe alta no máximo no 3º dia. E a tal da apojadura costuma acontecer no 5º ou 7º dia. Ela está em casa, ela vai para casa. Se ninguém fala disso para ela, de repente ela está com aquelas mãos assim, engurgitadas, e ela acha que, como tem muito leite, basta colocar a criança que ela vai mamar. E não vai conseguir amamentar, porque a mama está muito tensa, essa região areolar, mamila areolar, não está macia, a criança não consegue fazer a pega adequada, e aí começa um ciclo de dificuldades.
Muitas vezes, porque ninguém explicou isso para ela. Olha, vai chegar muito leite, mas quando estiver em casa. Ela acha que aquele pouquinho, aquele colostro, é isso aí que vai aumentar progressivamente. Não, não é progressivamente. Subitamente existe uma tal de apojadura. E isso é mais uma coisa que tem que ser ensinada para a mulher. Como lidar nesse momento para não ter repercussão negativa para ela e como aproveitar da melhor maneira. Isso deveria ser falado desde o pré-natal. Observa, Michael, o quanto que é importante o pré-natal, né? Um pré-natal acompanhado por um profissional que tenha essa visão da importância do aleitamento também. Porque, como a gente fala, né? O bebê é do pediatra a partir do nascimento e também um pouco antes, que ela deve conversar com o pediatra, que ela conhecer o pediatra, fazer um pré-natal, né, com o pediatra, para ele dar algumas orientações do bebê, mas o quanto é importante os obstetras estarem envolvidos com isso, porque é também um papel dele nesse incentivo. Conhecer a história de amamentação dessa mulher, saber quanto que se ela teve outros filhos, quais foram as dificuldades. Não ter tido dificuldade não quer dizer que ela não vai ter nesse, porque a gente sabe que cada gravidez é uma gravidez. Eu sempre falo, os dedos da mesma mão são diferentes. Então, Então, a importância do obstetra estar envolvido, né, com essas situações de como será a questão do aleitamento também cabe como um pacote só. Obstetra, pediatra, né, todas as dificuldades, e os profissionais ali que possam ajudar para que esteja isso de uma forma mais fácil, né? Hoje a gente sabe que a evolução do bebê intraútero é super importante para um nascimento de forma adequada, né, uma evolução adequada e uma família mais apoiada. E hoje a gente tem as novas famílias. Precisamos falar de filhos de 2 mulheres, de filhos de 2 homens que são gerados por uma terceira pessoa, como esses pais, novos pais, estão se comportando. Hoje a gente tem famílias extremamente diversas na sua composição e a gente precisa estar preparada para isso, né? E também estamos preparados para a questão do aleitamento. Nós tivemos recentemente 2 mães, que uma gerou e as 2 quiseram amamentar a mesma criança. Então, o banco de leite tem papel importante, o obstetra tem papel importante nessas orientações, nesses apoios, tá? Então, assim, a amamentação não é uma questão só do pediatra, é questão de toda essa rede. Hoje a gente estuda a qualidade desse bebê desde antes do pré-natal, quando os pais tentam engravidar. Se esse pai tem uma saúde adequada, se esse pai tem uma alimentação adequada, para que esse espermatozoide, para que essa família que vai se iniciar a constituição ali esteja com uma qualidade boa, né? Então, a gente sabe que isso tudo é super importante. Mas a criação do departamento de aleitamento dentro da mastologia veio pela minha dificuldade e pela angústia de ver mães desistindo, né? Porque quando ela chega no mastologista, ela tá para desistir, porque já é uma história longa, não é a paciente nos 15 primeiros dias, não, é aquela paciente que já está no 2º mês e está desistindo, pedindo para secar o leite. Então, o cenário do mastologista dentro do aleitamento é a paciente chegar, doutor, eu vim aqui para resolver, porque eu não aguento mais, eu quero secar o leite. É assim que ela chega para a gente, mastologista. E o convite, né, de um obstetra e de um pediatra é exatamente para que o pré-natal resolva a melhor forma possível para que a paciente consiga ter um aleitamento adequado e não chegar no mastologista, né? Essa é a ideia, que o mastologista vai resolver realmente as questões limitantes, vamos pensar assim, do aleitamento. E o pré-natal, ele entra como o primeiro passo do sucesso. Claro, dentro, o pré-natal antes, né, como você falou, mas o pré-natal é o primeiro passo. E é importante, assim, vai ter obstetra que vai ter um olhar para o aleitamento, vai ter obstetra que não vai ter pediatra que vai ter um olhar, vai ter pediatra que não vai ter um olhar. Então, é importante o paciente checar. Esse é um obstetra que gosta de aleitamento e a gente falou bastante sobre isso durante o pré-natal ou não? Porque se não falou, de repente, o pediatra que você vai escolher, e é quem vai dar manutenção ao aleitamento de fato, ela pode procurar na rede privada o pediatra que vai acompanhar aquele bebê, ou
nos postos de saúde, né, tem as rodas, tem os programas. Então, a paciente ela tem que ter acesso à informação de qualidade. Porque hoje, com rede social, a gente tem... O paciente entra e... pode usar isso, pode usar aquilo, faz isso, põe sal... né, que a gente estava até falando antes um pouquinho. Passa banana para cicatrizar, passa isso, passa aquilo, e a paciente às vezes não sabe qual que é o lugar adequado em procurar informação de qualidade mesmo. E daí eu queria saber de vocês, né, dentro da obstetrícia, da mastologia, a gente está até criando dentro da sociedade, até eu já conversei com você, né, Rosângela, da gente fazer um link entre as sociedades para que a gente possa falar a mesma língua, que eu acho que isso é fundamental. E dentro da própria site nosso, da Sociedade Brasileira Brasileira Regional São Paulo ainda, né? A brasileira acabou de nascer, o departamento, tem alguns dias, então ainda a gente ainda não consegui mais ou menos bolar como que a gente vai fazer. Mas acho que mais ou menos nos moldes da Paulista. A gente está pensando em fazer dentro do site um blog, né, para leigo, vai ter a parte médica e vai ter a parte para o leigo. E o leigo, dentro da mastologia, ela vai ter os acessos das doenças mamárias, então aquela fissura que não cicatriza, mastite, as questões da mastologia. E ela vai poder ter um link com a pediatria, que a gente vai fazer esse link em breve, para, na pediatria, qual que é a posição adequada, qual que é as questões da pediatria mesmo. A questão da obstetrícia, doutor Coríntio, a gente pode também criar uma forma de ter um canal com a obstetrícia para que a paciente consiga, se ela entrar no site da pediatria, ela consegue navegar pela obstetrícia, para que a gente consiga alinhar as condutas e fazer o que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, eu sempre encaminho as pacientes para o banco de leite e eu, particularmente... que eu atendo privado, então as pacientes acabam tendo consultoras, a gente acaba encaminhando para profissionais. Mas sempre eu faço os vídeos e sempre falo do banco de leite, mas não sabia o acesso, por exemplo, né? Que é uma coisa básica. De repente, um telefone resolve o problema. Então, assim, às vezes a falta dessa união de sociedades... às vezes facilita com que a coisa, como eu falei, né, a promoção do aleitamento, porque a gente trabalha em conjunto. Não tem como falar de uma paciente que amamenta com dor, né, com uma fissura, com dor, você não vai ter sucesso na tua área, né, se não tiver aquela mama saudável, aquela mama... né? Então, o que acontece? Às vezes... durante o pré-natal mesmo, tem as questões da importância, tem as questões, mas às vezes a paciente, às vezes chega para mim, às vezes eu pergunto, mas teu médico não viu que tua mamila era plano, um exemplo? Né? Porque a paciente chega para mim, às vezes com as dificuldades, na hora que você vai examinar a mama, às vezes é uma mama que já tirou algum nódulo, que tem alguma cicatriz, que teve lesão de ducto, que teve... Quer dizer, de examinar a mama durante o pré-natal, a gente já consegue detectar alguns fatores de risco e dificuldades. Uma vez detectados, daí a gente vai já encaminhar. Sua mama é uma mama que provavelmente pode ser que tenha uma diminuição, uma mama que tem uma produção já diminuída, e a gente coloca a realidade para aquela paciente, porque para ela é aquilo que o doutor Coríntio falou. Eu sonho em amamentar, é só colocar no peito? Não. Infelizmente, não. Para algumas, sim. Mas para muitas não. Então, o pré-natal, ele entra isso, um olhar para aquela mama também, né? Porque às vezes o obstetra não examina a mama. Pode falar. Nós voltamos num assunto básico, que é o pré-natal. Então, só para a gente situar, quer dizer, está tudo encaixado. A orientação dessas mulheres durante o pré-natal, se não me engano, é o 3º passo do Hospital Amigo da Criança. Mas espera aí, Hospital Amigo da Criança, a mulher fez o pré-natal aonde? Ela não fez o pré-natal no hospital, na maioria das vezes, tanto serviço público quanto privado. Então, é fundamental, por exemplo, que o hospital que queira ser, ele se envolva com o seu corpo clínico, por exemplo, de obstetras, e já oriente o obstetra, já tem uma rotina mínima
do que deve ser informado para ela durante o pré-natal. Porque na maioria dos hospitais privados, o corpo clínico é aberto. Então, a paciente chega lá, muitas vezes sem ter ouvido falar nada durante o pré-natal, porque o obstetra não está envolvido. Esse assunto, aleitamento materno, foi o que originou, inclusive foi o motivo inicial, é lógico que tem muitos outros, para se adotar a consulta pediátrica oficialmente durante o pré-natal. O primeiro motivo foi esse, porque alguém precisava falar de aleitamento materno para essa gestante, e o obstetra não tem o hábito, não tinha até há pouco tempo, Não tem continua ainda. não tendo, e muitas vezes a gente está aqui exatamente para mudar essa realidade. E nesse pré-natal tem que ser tocado nesse assunto. Se for uma coisa fundamental, a mama tem que ser examinada. A mama faz parte do exame obstétrico, não é aquela coisa de... Tem que examinar. Eu já recebi paciente que fez pré-natal com outro médico em outra gravidez, que quando eu pedi para ele ir para a sala para examinar, ela perguntou bem, mas precisa examinar? O senhor não vai só pedir ultrassom e mais nada? Então, até isso existe, que a gente precisa combater. São raros os profissionais que agem dessa maneira, mas a gente tem que combater. Um obstetra que recebe uma mulher, por exemplo, ela é primigesta, é a primeira gravidez dela, mas quando ela era jovem, ela fez uma mamoplastia. E ninguém falou nada para ela. Ninguém perguntou para ela, só vai querer amamentar. Então, você vê como a coisa é multiprofissional. O cirurgião plástico tem que estar envolvido no tema aleitamento materno, principalmente quando ele faz mamoplastia, seja ampliadora, seja redutora, mas principalmente redutora em jovens, que eles usam a técnica que não está preocupada absolutamente se vai haver parênquima, se não vai haver parênquima subareolar, se isso vai atrapalhar ou não. E essa informação, essa gestante deveria trazer no pré-natal. Inclusive, se colocou muito bem, se vai haver uma dificuldade maior, ela já deve estar sabendo disso. E tem mulheres que acham que porque fizeram uma plástica mamária, uma cirurgia redutora, ela não pode amamentar. Então, ela já parte desse princípio que já falaram para ela. Alguns cirurgiões plásticos até falam, só não quer deixar para fazer essa cirurgia mais tarde, porque, olha, a técnica, etc, etc. Então, às vezes, fica isso na cabeça. São temas que têm que ser conversados durante o pré-natal. Isso já tem que ser explicado. E, muitas vezes, eu quero colocar aqui, nós temos limite. Muitas vezes, eu não consigo ir além para orientar essa paciente, porque ela tem alguma alteração mamária. E nós temos os mastologistas que podem nos ajudar, inclusive durante o pré-natal, em alguma situação que extrapola um pouquinho o meu conhecimento, o quanto isso vai prejudicar ou não, atrapalhar ou não o sucesso do aleitamento materno. Então, volto a dizer, a gente volta para o pré-natal, que vamos dizer assim, é o momento de ouro, é a chance de ouro que não se pode perder, dessa mulher estar sabendo, estar informada, estar orientada, estar preparada. De que alguém tem que passar a informação de qualidade para ela, seja eu o acho pediatra, que todos seja... deveriam, todos Todos? deveriam, mas Acho que começa pelo obstetra. Acho que a gente devia ter um pré-natal de aleitamento. Isso, né? essa está um sendo pré-natal de minha... aleitamento. Por quê? Porque, e feita pelo próprio obstetra dela, que é a pessoa de maior confiabilidade naquele momento para ela. Né? Então, ele perguntar um pouco, você fez cirurgia redutora, se amamentou outros filhos, se tem algum problema, porque às vezes no pré-natal, né, se você diagnostica um nódulo naquela mama, né? Quando ele passa a examinar ou pede para ela que se examine, que ela olhe a sua mama, a mulher não tem essa prática de se ver no espelho, olhar a mama, né, e ver se tem alguma alteração, né? Ela se examinar, porque a mama sofre alterações na sua composição, no seu modelo, quando ela está grávida, e muitas vezes você exacerba situações de que ela desconhecia. Então, aí sim, o mastologista entra com a ação. Agora, não dá para deixar a conta do aleitamento só para o pediatra, que já chega com a mulher com dor, com fissura, com a mama engurgitada, com o bebê faminto, né? E aí ele tem que resolver todos esses problemas com uma mãe, muitas vezes com depressão pós-parto, ou muitas vezes com Pop Blue, né? Que é uma depressão transitória pela baixa hormonal, e ele tem que resolver toda essa situação e toma que o filho é teu agora, né? Então, assim, eu acho que o obstetra continua tendo essa preocupação. Então, para ele facilitar e tirar esse quadro
posterior ficar mais tranquilo, essa questão posterior ao nascimento, é realmente dar o apoio naquele momento, porque o obstetra, enquanto nasce, enquanto está nos 3 dias ainda na maternidade, ainda é responsabilidade do obstetra, né? Então, ele precisa prevenir essa dificuldade posterior. Não adianta falar, não, agora chama a consultora, não. Muitas vezes a gente tem no SUS mulheres que não têm esse acesso, né? Então, ela pode procurar o banco de leite. Mulheres de classe média alta e classe alta podem se utilizar do banco de leite, sim, tanto como doadoras, como pessoas que tenham dúvidas e queiram esclarecimentos, né? Então, é super importante, porque o papel é social. O banco de leite tem um papel social, de atender a sociedade, seja ela da classe alta, média ou baixa. Então, esse é um papel importante. Você falou uma coisa, Rosângela, o obstetra ainda o obstetra, né, até o dia da alta da maternidade. Eu queria lembrar uma coisa aqui, na sala de parto, o obstetra também, ele é o médico da mulher, é ele que tem que falar, olha, lembrar, e o contato pele a pele, independentemente do tipo de parto. E muitas vezes ele está totalmente alheio a essa situação. Ele está preocupado simplesmente com a técnica da cesárea, do parto vaginal, seja lá qual for, e não está preocupado com o que vai acontecer depois. Ele deveria ser o primeiro a falar. Porque, por exemplo, o sucesso do contato pele a pele, por 1 hora ou mais, estímulo ao aleitamento nessa primeira meia hora, primeira hora pós-parto, vai depender de condições locais. Se a sala tiver a 16, 17 graus, é impossível que essa criança não vá fazer uma hipotermia. Então, o obstetra tem que ter consciência disso, que nesse momento, o mais importante é essa criança, não é o conforto dele. É ele que tem que dar o toque para essa sala está muito fria. Vamos aumentar a temperatura da sala para essa criança poder ficar o tempo que for necessário, e não depois de 5, 10 minutos retirá-la. Então, é só mais um exemplo, como você vê, como a gestão é importante para ser um hospital amigo da criança, como os profissionais todos têm que estar envolvidos. O obstetra não pode delegar, não, isso aqui é para o pediatra, isso aqui é para enfermeiro, isso aqui é para... Não, o obstetra tem que assumir e tem que comandar. Ele é o comandante. Ele é o chefe da equipe, sim, dentro de uma sala de parto. Ele é o grande comandante daquele ato ali, E ele não né? pode esquecer disso, que em nenhum momento. E nesse momento, não é simplesmente a criança nascer rígida, com excelente índice de ápiga, não é isso. Isso aqui é o comecinho. Agora, inclusive, esse índice de ápiga deve ser feito com a criança em contato pele a pele com a mãe, e não retirada para um outro ambiente, quando ela está saudável, sadia, está excelente. Então, todas essas coisas, em hospital amigo da criança, tudo isso tem que acontecer da maneira como eu estou falando aqui. Então, isso diminui, por exemplo, intervenções desnecessárias na criança. Aí entra o papel do neonatologista. A criança rígida, saudável, não tem que ficar aspirando nada. Em hospital amigo da criança, isso não acontece. Não que aconteça nos outros, mas acontecem intervenções com mais frequência. Então, eu acho que todo hospital, toda maternidade, todo lugar que a mulher dá luz... Tem que tentar, pelo menos. Você falou tudo. Se não é amigo da criança, tem que trabalhar para ser. E um dia conquistar esse título. Porque o aleitamento com sucesso, né, o aleitamento de sucesso é construído, se a gente for ver, né? É a construção do pré-natal. Nasceu, é a construção no pós-parto imediato. É os primeiros dias na maternidade, que ela tem um apoio técnico, vamos pensar assim. Daí chega em casa, daí ela vai ter o engurgitamento, que ela vai ter que saber manejar. Se não souber manejar, ela tem que saber onde procurar. Ela tem que, na hora do desespero, alguém falar, é isso. Porque a gente fica perdida. Eu, como mãe, também. Você, como mãe, provavelmente, muita da... O senhor, como pai, viu, provavelmente, né, a mãe dos filhos também tendo dificuldade. Então, nós, como pessoas, né, porque como profissional é muito fácil, não fácil, mas é diferente o olhar. Quando você passa por aquilo e vê a angústia, né, e eu acho que se torna algo muito... que é isso que faz a gente querer ajudar o outro, né? Você falar, nossa, eu não precisaria ter passado pelo que eu passei, né? Provavelmente é isso que a gente pensa, e é por isso que eu acho que essa coisa do aleitamento fascina, porque é uma coisa que deveria ser deliciosa, maravilhosa, e muitos têm uma experiência traumática
alguns conseguem manter e outros desistem. Né? E alguns têm uma experiência ótima, não é que aleitamento sempre e assim, hoje, né, você lê os trabalhos científicos mostrando a qualidade de vida que essas crianças têm até ao longo de 30 anos. Existe trabalho de 30 anos mostrando que as crianças que foram amamentadas exclusivamente, que mamaram mais ao peito, são crianças que estão hoje melhores em situações de emprego, né? Sabendo quanto isso desenvolve o sistema nervoso central. Então, assim, que a mãe pode fazer pelo filho é isso. Agora, se ela não tiver ajuda, se um profissional não ajudá-la, ou se não aliviá-la no momento de dúvida, ela não vai desistir. Não dá nem para julgar, né? Eu falo. Uma mãe que não tem dificuldade, não tem acolhimento e quer desistir, a gente não pode julgar, porque assim... algumas situações são desesperadoras mesmo. Sim, qualidade então, de vida que você falou, Rosane, desculpe, essa qualidade que vai ter lá nos 30, 40 anos, né? Isso que surgiu o conceito dos 1000 dias. Agora se fala dos 1000 dias estendidos, 1100 dias, etc, etc. 2.200 dias. Que é isso? Então, começa a falar, deve começar no planejamento familiar. O que é isso? Que a qualidade dessa gravidez, não só a alimentação da mãe, não só a alimentação dessa criança. Então, vai fazer parte disso, óbvio, que essa criança receba o melhor alimento do mundo. Intraútero, que a mãe tem uma dieta adequada, que ela tem uma gravidez saudável, que ela já engravide em boas condições, com o seu índice de massa corpórea adequado, resolva isso antes, não durante a gravidez, por isso que deve ser, no planejamento familiar já se deve pensar nisso. E o aleitamento materno faz um papel fundamental aqui, que o alimento que essa criança receba, exclusivamente o leite materno nos primeiros 6 meses, que seja suplementado até os 2 anos ou mais, que isso de fato aconteça, porque vai fazer toda a diferença na vida futura dela. Está provado que tem muito menos problemas de atopias, menos problemas endócrinos, tem menos obesidade, sobrepeso, diabetes, problemas cardiovasculares, desenvolvimento neurológico mais adequado, cognitivo, neurológico, inclusive sucesso na vida. Isso está demonstrado. Adultos que têm sucesso na vida, na sua maioria, foram amamentados, e vice-versa é a mesma história. Então, até nisso é importante, até analisando por esse aspecto. Mas então tudo é fundamental, quer dizer, que essa alimentação da criança seja a mais adequada possível. Se as pessoas pensassem minimamente, que hoje em dia se fala, precisava todo mundo se atualizar em microbiota, o que é a microbiota intestinal da criança, o que é o eixo cérebro-intestinal, precisa saber o que é isso, que tem células nervosas na parede do intestino, que isso, no desenvolver dessa criança, vai ser fundamental para o seu desenvolvimento, como nós falamos, neurológico, mas também para a sua qualidade de vida, a depender do que chegar no intestino dela. E o que deve chegar no intestino dela, preferencialmente, é o leite materno. Então, tudo que puder ser feito para que isso aconteça de fato e que nenhum desses outros fatores que a gente está comentando aqui atrapalhe, a gente deve trabalhar. Outra coisa que pouquíssima gente conhece essa sigla que eu comentei logo no começo, NBCAL. Se você falar isso para as pessoas, para os profissionais, inclusive os profissionais não sabem o que é isso. Isso é uma norma brasileira que existe. Começou lá nos Estados Unidos, depois veio aqui para o Brasil, mas que existe, que regulamenta a propaganda, a distribuição, o comércio de tudo aquilo que pode atrapalhar o aleitamento materno. Você não vê hoje propaganda na televisão de produtos infantis, do jeito que a gente via no passado. Não é porque desistiram, não, estão insistindo, mas é que não pode. Hoje tem lei, está proibido isso daí. Então, não pode ter amostra grátis. Dentro de uma maternidade, não pode haver um representante da indústria láctea lá distribuindo amostra grátis, como existia no passado, até premiando médicos. Quando nasceram meus filhos, cada filho, eu ganhei caixas assim, caixa de lata de leite em pó, e aquilo era um prêmio, uma coisa absurda, que nem eu sabia. Quem deu de presente sabia perfeitamente de como isso ia atrapalhar o aleitamento. Pegando o gancho no que o Corinthians está falando, hoje você tem muita influência comprada pela indústria.
Então, ela acaba falando, não, meu filho toma esse leite. Então, isso acaba influenciando as pessoas ao desmame, ou falando assim, eu não conseguia amamentar, mas meu filho cresceu saudável com esse ou aquela fórmula, entendeu? Então, é super importante a mulher saber que para o filho dela, o melhor leite é o dela, né? Se na incapacidade, ela pode, sim, junto com o seu pediatra, chegar a uma fórmula que ela ache mais adequada, mas não ficar consultando essas pessoas de relacionamento, essas pessoas, essas influências, essas pessoas que passam informações que captam também de uma forma não científica. Porque quando ela fala com um profissional que estuda ou para o banco de leite, são pessoas que são atualizadas e que sofrem, que não causam, não usam o trabalho científico que cada vez está mudando. Existe um trabalho que já não é novo, mas já tem mais de 5 anos, de um grupo japonês que mostra que se a criança usar fórmula infantil até o 3º dia de vida, ela tem 50% de chance de ter alergia à proteína do leite de vaca. Isso é muito. Entendeu? Isso é muito, 50%, cada 2, um tem alergia. Isso é criança que não pode tomar nenhuma fórmula, é aquela criança que vai ter problema quando começar a alimentação, que tenha lácteo, entendeu? Criança que vai na festinha, que tem problema com criança que vai sangrar, né? Logo nos primeiros dias, quando introduzir algum alimento, ou mesmo no aleitamento materno exclusivo e a sua mãe estiver consumindo leite, ela pode sangrar só por essa sensibilização na maternidade. Então, é super importante que as pessoas tenham conhecimento que, além de existir uma norma com punições jurídicas, punições para quem distribui e para quem faz essa propaganda, é importante que ela saiba que se a indústria produzisse uma fórmula infantil tão adequada, não teríamos tantos tipos de fórmula, né? O leite materno é único e as fórmulas são vários modelos diferentes. Então, é sinal de que nenhum se adequa a ninguém. Isso. Né? Você tem várias coisas. Nenhuma, né, chega aos pés do leite materno, isso precisa ficar claro. Porque o leite materno tem um gosto a cada mamada, porque reflete o que a mãe comeu, tem um cheiro diferente, né? Tem o calor da mãe, tem toda a história daquela família. Então, a gente sabe que o leite traz o anticorpo produzido por onde ela mora, por onde ela vive, as doenças que ela teve, as vacinas que ela tomou. Então, o leite traz tudo isso na sua composição. Nenhuma fórmula vai chegar a esse pé, né? Até porque ele é uma impressão digital de cada mãe. Então, no banco de leite, a gente vê, no período do dia da mesma mãe, ele tem caloria diferente, ele tem composição diferente. E de mães diferentes, então, é uma festa, né? É totalmente diferente. Agora, a gente dá de uma mãe para outra com os benefícios que é reconhecido pelo importante da imunologia, porque o leite processado pelo banco de leite, ele tem uma perda apenas de 30% do valor imunológico. Então, eu falo para as mães, a indústria pode colocar a melhor coisa dentro daquela lata, mas nunca vai colocar os anticorpos que aquela mãe vai produzir. Então, o anticorpos é dela. É dela para o filho dela. Não existe fórmula que consiga substituir isso. E o aconchego, né? Sim, aconchego. É a primeira vacina que essa criança recebe. O olho no olho, que é coisa mais gostosa, que é ver você amamentar e aquele olhinho assim, olhando para você, né? Você vê mesmo não que tem. Durante... Porque na mamadeira não tem isso, aquele olhinho que eles... Tem, mas não é a mesma coisa, não tem, né? O mesmo olhar, não tem o mesmo olhar. É a única vacina que não depende de uma cadeia de frio. Não precisa ser congelado, não precisa ser guardado em freezer, em geladeira. É na temperatura natural que deve ir para a mãe. E as mulheres precisam saber, isso precisa ser repetido. Não há leite, fórmula artificial que se compare ao leite materno. Isso precisa ficar claro na cabeça das mulheres. No passado, mas erroneamente... eu acho que o mais difícil, doutor Coríntio, eu acho que até hoje, como mídia, etc. e tal, até que se fala um pouco, né, sobre isso, sobre a importância. Eu acho que o mais difícil é a paciente ter a informação, saber manejar, ter menos intercorrência possível para que isso seja... Por exemplo, seja possível. Evitado a fórmula. Evitado a fórmula. Também precisa corrigir quem ainda hoje fala em substituto do leite materno. Tem que acabar com essa expressão. Não, é fórmula láctea artificial.
Porque às vezes você está pensando, substituto do leite materno, puxa vida, Que é igual, eu né? estou recebendo alguma coisa que, porque está difícil, então, mas eu posso substituir. Não deve, não deve. É uma fórmula artificial que não é o leite materno, não é o leite humano, não é o que aquela criança deveria estar recebendo. Eu ainda falo mais, né? As pessoas no pré-natal não deviam fazer o chá de bebê dando bico, chupeta e mamadeira. Pois é, o que mais Porque ganha, você né? já estimula com que ela, numa hora de dificuldade, ela tenha aquela possibilidade. Não, numa hora de dificuldade, ela tem que tentar ordenhar o seu próprio leite e oferecer num copinho, numa colher, numa seringa, de forma que até isso se estabilize ou alguém possa ajudá-la. Entendeu? Mas não já olhar aquela mamadeira e já relacionar a fórmula. Muitas vezes a gente tinha até, os sindicatos já davam o kit, né, pré-natal para a mãe, já vinha até lata de leite. Entendeu? Então devia vir informação, né? O Não, kitzinho devia ver informação, onde você vai procurar, onde você vai. Isso. Nós não somos contra a indústria. Claro. Nós somos a favor do aleitamento, Isso. a favor da melhor qualidade de vida para aquela criança. Entendeu? Então, assim, a indústria tem o seu espaço? Tem. Menores em relação ao aleitamento? Tem. Você tem mães soropositivas que não podem amamentar. Então, elas vão ser obrigadas a usar algum tipo de fórmula. Mas são exceções. Isso. Né? Exceções existem, mas a gente tem que trabalhar com a grande maioria. E a grande maioria a gente sabe que o melhor é que ela amamente. Não, elas falam às vezes no meu consultório: eu posso comprar a melhor fórmula. Qual que é a melhor fórmula? Não existe. Não existe a melhor fórmula. A questão minha não é financeira, eu posso comprar o melhor leite. Não existe. Se existisse, né, a empresa já estaria milionária, né, muito mais do que elas estão hoje. Mas não consegue colocar tudo que essa mãe tem. Se ela toma a vacina do Covid, daqui a pouco esse anticorpo está ali. Se ela toma a vacina da gripe, daqui a pouco o anticorpo está ali dentro. Então, às vezes, a criança não pode ainda nos primeiros 6 meses ser imunizada com a vacina da gripe, com a vacina do Covid, mas ela já recebe o anticorpo que a mãe produziu. Então, é super importante esse contato imediato. Aleitamento materno exclusivo até 6 meses e complementado até 2 anos ou mais. Quer dizer, não precisa parar de dar de mamar, se introduzir outros alimentos. Pode continuar. Quem define quando vai parar é a mãe e o bebê. Né? Elas duas e não o profissional. O profissional tem que imaginar que mesmo com 2, com 3 anos, aquele leite tem componentes que nem outro leite vai ter. Tá certo? Rosângela, você falou do chá de bebê. Infelizmente, é o que a mãe mais ganha, chupeta e mamadeira de todas as cores, todos os tipos, todos os formatos. Eu queria lembrar uma outra coisa que é o problema cultural. Então, a criança pequena, ela acostuma que a mamadeira é uma coisa normal. Eu tenho um slide que eu mostro nas minhas aulas, que eu pego da internet, as bonecas que estão à venda. A maioria das bonecas femininas tem uma mamadeirinha junto. Verdade. Não tem uma boneca que esteja com a criança eventualmente em posição de amamentar. Tentaram uma vez fazer a camiseta, uma fábrica espanhola fez, foi um escândalo. Acharam que estava estimulando a menina, a sexualidade da menina, porque era uma camiseta, tinha 2 margaridas aqui, colocava a boneca, e a boneca fazia aquele som de sucção quando encostava na margarida, que era exatamente para a criança já começar a ter essa noção de amamentação. Foi um escândalo na época. Mas o que eu quero dizer é isso, é cultural. Então, essa criança ganha essa boneca de presente de quem? Do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha, ou seja, pessoas que são ícones para ela. E que já mostraram para ela que o normal é isso. O normal é ter uma mamadeira. Ela brinca com essa boneca todos os dias. Então, essa coisa cultural é muito forte. Isso aí a gente tem que quebrar a todo custo, tentando ao máximo, né, fazer com que as mulheres, o mais precocemente possível, sejam instruídas do que é o aleitamento materno. Qual que é a importância disso? Volto a dizer, muito antes dela pensar em engravidar. Muito antes já deveria se falar sobre isso. Planejamento familiar, ótimo. Mas uma vez me perguntaram numa aula qual que seria o momento mais adequado para começar a falar sobre aleitamento materno. Eu acho que é no curso básico. Como eu acabei de falar por causa das bonecas, até para alguém alertar. Não é ser fanático, não é ser maçante, não, mas introduzir isso em qualquer aula que vá se falar sobre saúde humana. Então, que entre um assunto dessa natureza para entender na prática como é importante praticar o aleitamento Mas daí entra materno. a questão já que
se a mãe está no shopping ou em algum lugar público e, de repente, precisa tirar a mama para amamentar, começa por aí. Que as mulheres têm vergonha de se expor para dar o peito, então ela tem que se retirar. Então, o cultural vem que o amamentar também Tem que ser escondido. tem que ser escondido, quer dizer, então a gente cresce com aquela coisa de que amamentar, e daí vai indo, aí vem a boneca. Então, assim, o natural acaba sendo a mamadeira e mostrar não o peito no mostrar o peito. carnaval pode. Não, aí Amamentar não Amamentar pode. não pode. Então, só aproveitar e lembrar que nós estamos em São Paulo, né? Aqui em São Paulo nós temos uma lei que é proibido impedir qualquer mulher de amamentar em qualquer ambiente. Qualquer. Não tem restrição aqui, pode. Não, em qualquer ambiente onde ela quiser amamentar, é proibido impedir. E isso é lei municipal. Infelizmente, é só na cidade de São Paulo que nós não temos estendido para o estado de São Paulo. Mas é bom as pessoas saberem que ninguém pode encarar uma mulher amamentando como alguma coisa, um apelo erótico, algum apelo. Isso é um absurdo, quer dizer, esse erotismo deve estar na cabeça de quem vê, Sim, quem cria, e não dessa mulher amamentando. E nem daquela criança que Muito depende menos da criança mãe que está se alimentando da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, exatamente. Gente, tá maravilhoso a Acho conversa. que a gente pode ficar aqui o tempo inteiro. A gente pode ficar aqui, exatamente. Mas eu agradeço imensamente a Rosângela, que é uma conhecida nova minha, e que a gente já tem um vínculo grande de falar a mesma língua. O Dr. Coríntio foi quem plantou a sementinha do aleitamento no meu coração ainda na faculdade. O Dr. Coríntio foi meu professor de obstetrícia. E carrego com ele, apesar da gente ter se reencontrado agora, também depois de muitos anos, depois de 22 anos exatamente, mas a sementinha do aleitamento e o conhecimento de aleitamento sempre esteve presente, tanto é que eu estou aqui continuando seu legado, Dr. Coríntio. E acho que se a gente fosse resumir nossa conversa, eu acho que todos nós somos, no final das contas, todos nós somos responsáveis, né? Nós como sociedade, em relação a essa questão da exposição da mama em poder, nós como médicos, de repente, de ser falhos no pré-natal, como obstetra, eu me incluo como obstetra. O que falta exatamente, eu acho que é a engrenagem. É uma engrenagem ir passando para outra, porque, na verdade, não deixa de ser isso. A gente crescer e aprender, e vem o pré-natal, e vem o pediatra, e aquela criança aprende que pode mamar, e daí essa criança vai levar todos esses conceitos que deveriam ser modificados, que a gente falou. Tá? Então, muito obrigada. Eu agradeço o seu convite, né? Estou à disposição para outros debates. Eu acho o debate muito rico, né? Porque toca experiências, né? Que cada um tem no dia a dia. Essa experiência tem coisas na medicina que só o tempo, né? Traz essa experiência. Você pode ter muita experiência teórica, mas a prática é o dia a dia, e a gente sempre aprende com os nossos professores, né, com pessoas que estão lá na prática. Espero que a gente consiga mais doadoras, né, que lembrem que uma doação é só entrar em contato com o banco de leite, fazer o cadastro lá com a equipe vai na casa, faz toda a orientação necessária, não precisem se preocupar com isso, e tirar as suas dúvidas também pelo telefone, né? E, mais uma vez, obrigado, Maica, pelo convite. É sempre bom falar de aleitamento, que é o assunto que a gente mais gosta. Também queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui junto com duas brilhantes batalhadoras pelo aleitamento materno, e que eu já conheço há bastante tempo, né, Maica? Você é um exemplo, como mastologista, quer dizer, de estar colocando essa sementinha do aleitamento materno, fazendo assim crescer dentro de uma especialidade que tradicionalmente pouquíssimos profissionais se importavam com esse assunto. Eu conheço vários mastologistas, eu sempre brinquei com os mastologistas que eles precisavam se preocupar tanto com a fábrica quanto com o produto da fábrica, mas infelizmente só se preocupam com a fábrica. Graças a Deus nós temos uma exceção preocupadíssima com o produto dessa fábrica,
Então, eu acho que isso que você está fazendo é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz, assim, eu fico emocionado quando você fala que eu plantei a sementinha do aleitamento assim no seu coração, de você se envolver no assunto. Eu fico muito feliz, eu espero que mais profissionais eu tenha conseguido transmitir essa ideia, essa mensagem, porque realmente eu acredito nisso. E com um prazer enorme revê-la aqui, rever a Rosângela também, que aprendo, estou sempre aprendendo, né? É a pediatra que realmente me ensina aleitamento materno, a experiência que ela tem. Então, para mim, foi um privilégio estar aqui com vocês duas. Agradeço de coração, estou à disposição para qualquer bate-papo sobre esse assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, no nosso site da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, nós vamos deixar um espaço lá para leigo, para médico, com links. A gente vai colocar esse link, inclusive, do banco de leite, porque daí a paciente consegue navegar e conseguir informações de boa qualidade e informações com vazamento científico. Então, hoje foi isso. Logo mais a gente vai ter novos encontros. Obrigada.